Amados irmãos, olá, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e a poderosa unção do Espírito Santo estejam com todos vocês. Eu me chamo Alex e estou aqui para fazer com vocês a partilha da Palavra de Deus neste nosso encontro online de hoje. E o nosso tema de hoje será exatamente o senhorio de Jesus. Mas antes de entrarmos no nosso tema de hoje, convido você a relembrar os temas que foram trabalhados durante esse tempo, nossos grupos online. O primeiro deles foi o amor de Deus, Nós meditamos como todos nós, os céus e a terra fomos criados, foi tudo criado pelo amor de Deus, Tudo foi feito, para a maior honra, para a maior glória de Deus, para partilharmos, do seu amor infinito, da sua bondade infinita. E Deus nos criou para estar ao seu lado, estar num estado de felicidade eterna ao seu lado, de vida eterna ao seu lado. Mas, pela nossa liberdade, com que Deus nos dotou, ao invés de seguirmos a vontade dele, felizmente nós seguimos a nossa vontade. E nas nossas escolhas, nós escolhemos o pecado. Nós escolhemos ir contra a vontade de Deus. E nós geramos uma inimizade com Deus. Quando nós pecamos, perdemos a graça original que Ele nos dotou, a vida eterna ao seu lado. E a morte entrou no mundo, a dor, o sofrimento e a morte. Pelo o nosso pecado, fomos privados da graça, do amor de Deus, por nossa vida de pecado. E o Senhor, no seu amor infinito, não nos abandonou, não nos abandonou ao nosso próprio pecado e as suas consequências, a dor, o sofrimento e a morte. Não nos abandonou, No amor de Deus, Ele não nos abandonou o nosso pecado, Mas pelo contrário, Ele veio ao nosso encontro, se encarnou pelo seio da Virgem Santíssima, se fez carne e habitou entre nós, andou conosco, falou conosco, sofreu conosco, sofreu por nós, se entregou por nós, entregou seu corpo, sangue, alma e divindade pela nossa salvação, pela salvação de todos nós, de cada um de nós. O nosso Deus se fez carne e se entregou, se imolou, se ofertou por nós, para a nossa salvação, que foi o nosso terceiro tema. E como é que nós temos acesso a essa salvação que Deus nos traz, que nos lava do nosso pecado, que nos restitui no amor de Deus? É pela fé, foi o nosso quarto tema, Pela fé nós temos acesso de volta ao amor de Deus, nós temos acesso, por Cristo, pela salvação que Cristo veio nos trazer. E a consequência desse acolhimento da salvação é a conversão. Fé e a conversão, é a consequência natural da fé, é a conversão. É deixarmos todo aquele pecado que nos separou do amor de Deus, e caminharmos nas virtudes, na graça, na boa nova, nas palavras, na vontade, no caminho de Deus, na vida nova. E uma das características dessa vida nova é viver sobre o senhorio de Jesus, que é o tema do nosso dia de hoje. Então, para a gente adentrar nesse tema do senhorio de Jesus, eu convido vocês a tomar aí a sua palavra na primeira carta de São Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 17. Tome a sua palavra e vamos acompanhar. Essa é a leitura que nós celebramos na liturgia do domingo de ontem, do terceiro domingo da Páscoa. Você pode se recordar. Se invocais, aí a partir do versículo 17, se invocais como Pai aquele que sem distinção de pessoas
julga cada um segundo as suas obras. Vivei com temor durante o tempo da vossa peregrinação, porque vós sabeis que não é por bens perecíveis como a prata e o ouro que tendes sido resgatado da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro imolado sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo e que nos últimos tempos foi manifestado por amor de vós. Por eles tende fé em Deus, que o ressuscitou dos mortos e o glorificou, a fim de que vossa fé e vossa esperança se fixe em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha que palavras bonitas para a nossa vida, para a nossa meditação, nossa reflexão de hoje. Nós não somos mais donos da nossa vida. Quando nós acolhemos a salvação de Cristo pela fé, nós somos resgatados, nós somos comprados do nosso pecado. Pelo sangue de Jesus nós somos resgatados, nós somos comprados da nossa vida antiga do pecado. Então, como ele disse aqui, nós não podemos mais caminhar como a nossa vida antiga, a nossa vã maneira de viver, né? As nossas tradições antigas. Não, nós não podemos viver mais sob o pecado, sob os vícios, luxúria, avareza, né? Todo vício, orgulho, vaidade, a soberba, o materialismo, o consumismo, não. Nós não podemos mais viver sob essas coisas antigas, essas coisas velhas. Nós temos um Senhor agora, nós temos um dono, nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós somos comprados com Ele, se nós somos comprados por seu preciosíssimo sangue, nós temos um Senhor na nossa vida, nós temos um Rei na nossa vida. A nossa vida, nossa alma, nossa mente, o nosso corpo, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho tem um Senhor, a nossa vida tem um Senhor. Nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós pertencemos a Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o doador da nossa vida, Ele é o dono, Ele é a fonte de tudo que nós somos, de tudo que nós temos, da graça que habita em nós, que sustenta o nosso ser, que nos dirige, né, para uma vida verdadeira, né, uma vida de graça e de vitória. Ele é o Senhor de tudo. Esse é o grande convite da nossa partilha de hoje. Nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor que impera, que reina sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre tudo. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Nós devemos acolher esse senhorio. E nesses tempos, nesses últimos tempos, nós estamos vivendo tantas aflições, tantas provações, né, por conta desse vírus, dessa peste que se abate sobre o Brasil e sobre o mundo. Nós somos convidados a reconhecer, né, a clamar o senhorio de Jesus sobre todas essas aflições que nós estamos passando, sobre todas essas angústias que nós estamos passando. Clamar mesmo que o Senhor reine sobre os nossos corações, que o Senhor reine sobre as nossas mentes, que o Senhor reine sobre os nossos familiares, que Ele reine sobre a nossa vida sempre, em cada momento, em cada situação. Que nós não nos preocupemos, porque nós temos um Senhor que está acima de tudo, que está olhando por nós, que está nos cuidando. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono. Nós devemos ter essa confiança, né? Como a gente leu aqui no final, que a nossa fé, que a nossa esperança seja fixa em Deus, nesse Senhor dos céus e da terra. E eu quero encerrar essa meditação com essa exortação, né? Para você clame esse senhorio de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todas as situações. Ele é o Senhor dessa situação que você está passando. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele pode reinar sobre essa situação, como a gente canta naquele canto tão bonito.
Clama isso. Reina, Senhor Jesus, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho. Reina, Senhor Jesus. Saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, nesse lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.